Nosso objetivo hoje, então, é trabalhar os aspectos da legislação a respeito do estágio, né? Falar de panorama geral a respeito da lei do estagiário, de maneira prática sobre essas relações entre estágio e o concedente do estágio. Nós vamos, então, trabalhar esses aspectos importantes para aquele que vai, então, trabalhar com RH, trabalhar em RH, administrar o seu negócio e precisa entender claramente que estagiário não é aprendiz e que eles não têm aí uma relação direta com os direitos da aprendizagem. Falamos em encontro anterior sobre a aprendizagem e os aspectos desse que está se tornando empregado. Hoje nós vamos falar do educando. Hoje nós vamos falar do estagiário. A legislação acerca e a respeito do estágio é a Lei 11.788 de 2008. É essa lei que regulamenta, define e estabelece as normas a respeito do estágio e também, bem como do estagiário. É uma lei curta, onde nós vamos ter o primeiro capítulo muito importante, com a definição, classificação e as relações de estágio, com o capítulo a respeito das instituições de ensino, capítulo a respeito da parte concedente, do estagiário e finalizando aí da fiscalização, finalizando com as disposições gerais. Uma legislação muito dinâmica, curta e tem tido a sua eficiência aí no que diz respeito às relações de estágio no país. Eu quero, então, começar aqui destacando alguns pontos sobre a classificação, a definição e as relações de estágio. Quando pensamos, então, nessa definição, nós encontramos o artigo 1º, que diz que o estágio é ato educativo. Pronto, já sabemos a definição de estágio. Estágio é um ato educativo, é um momento escolar, é um momento escolar supervisionado que não acontece na escola, mas acontece em algum ambiente de trabalho. O estágio é, então, essa relação onde o educando, o aluno, ele continua estudando, mas agora em um outro ambiente. Então, estágio é um ato educativo. Aqui, podemos, inclusive, fazer uma boa distinção. Qual a idade mínima para o estágio? Qual a idade máxima? Você pode escorrer a lei e você não vai encontrar essa idade mínima ou máxima. Mas subtende, então, que para ser estagiário, precisa que o estagiário esteja estudando. Qual é o requisito mínimo para se tornar estagiário? Está estudando em curso regular acadêmico. Aonde? Ó, frequentando o ensino regular. O ensino regular em aonde? Educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, quais seja o ensino fundamental 2, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. Então, estágio, ato educativo, que é preciso ser para se tornar um estagiário, está frequentando o ensino regular. Estou frequentando o ensino regular, tenho 80 anos, posso me tornar estagiário? Posso. Estou no ensino regular e tenho 13 anos. Posso me tornar estagiário? Posso. Então, note que nós temos já no artigo 1º uma boa profundidade sobre a definição de estágio e requisitos mínimos ou básicos para se tornar um estagiário. Posso destacar ainda com vocês o parágrafo 1º, que diz o seguinte:
O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso. Integra o itinerário formativo do educando. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional. E é a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Então, a ideia é que o estágio ele pode integrar o projeto pedagógico do curso. Que curso? Do curso regular, do ensino regular. Educação superior, educação profissional, ensino médio. Ele pode fazer, ele faz parte quando, inclusive, nós vamos ter, e já vamos destacar, o estágio obrigatório. E esse projeto pedagógico é para que o aluno contextualize aquilo que ele está aprendendo na teoria. Então, ele vê a teoria, vai para o estágio. Pode aprender na prática como funciona. Quais são os dois tipos de estágio vigentes? Eles vão estar no artigo 2º, que nós vamos destacar de maneira bastante efetiva. O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa. Essas diretrizes que são determinadas pelo MEC. Né? Então, veja, o que é o estágio obrigatório? É aquele onde o curso fala, olha, para se formar, precisa de 300 horas de estágio. Para se graduar, precisa das 300 horas. Para obter, então, a aprovação e para que o diploma seja expedido, é preciso cumprir a carga horária. Se isso acontecer num curso, esse estágio é obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido de maneira opcional. Não é obrigatório. Não está falando lá que eu preciso, para terminar o meu ensino médio e ser aprovado, eu preciso de 20 horas de estágio. Não. Mas é uma opção. Então, o estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório. Importante destacar o parágrafo 3º, o artigo 3º, para, inclusive, dirimir qualquer que seja a dúvida que talvez esteja pairando no ar. Estagiário, ele tem algum tipo de direito do trabalho? Não! O estágio, nas hipóteses acima, ou seja, obrigatório ou não obrigatório, não cria vínculo de qualquer natureza. Não cria vínculo. Não há nenhum direito na legislação trabalhista que é direito do estagiário. O estagiário tem a sua regulamentação estabelecida na Lei 11.788 de 2008. E só. Para, inclusive, que ele desenvolva o estágio de maneira regulamentar, é preciso observar os seguintes requisitos. Primeiro, matrícula e frequência regular na escola, seja ela de educação profissional, do ensino médio, educação especial, educação superior. Celebração de termo de compromisso entre o educando, parte concedente do estágio e a instituição de ensino. E sejam compatíveis às atividades envolvidas no estágio e as previstas no termo de compromisso. E aqui, dentro do requisito do termo de compromisso, nós podemos dizer que o contrato de estágio ele é tripartite, ou ele tem 3 partes. A primeira parte é quem é o aluno, que, inclusive, se menor, será representado pelos seus representantes legais. Segunda parte, a parte concedente do estágio. Aquela organização, pessoa jurídica de direito público ou privado,
Segunda, a instituição de ensino, a escola. Essas três partes, então, celebram entre si um termo de compromisso para ou na celebração, então, do estágio. Note a responsabilidade que a lei traz e o zelo para que o estagiário possa desempenhar suas funções de maneira muito eficaz e eficiente. Importante destacar aqui a figura das chamadas agentes de integração. Então, você já tem ouvido falar aí do CEE, Centro de Integração entre Empresa e Escola. As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração público ou privado, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso da contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação. Então, para fazer esse meio de campo, para aproximar a empresa do estagiário, inclusive do aprendiz, existem aí as instituições públicas ou privadas, que são agentes de integração. Olhando com a visão, então, de um agente de integração para o estágio, ele deve, como auxiliar no processo de aperfeiçoamento do estágio no Brasil. Então, note, a lei concede a esses agentes essa figura, aperfeiçoadores do estágio no país. Primeiro, identificar as oportunidades do estágio. Ajustar as condições para a realização do estágio. Fazer o acompanhamento administrativo. Encaminhar a negociação de seguros contra acidentes pessoais. E cadastrar estudantes. Funções dos agentes de integração. E, já destaco, é vedada qualquer cobrança de valores dos estudantes a título de remuneração pelo serviço acima. Então, os agentes de integração não podem cobrar nenhum centavo de aluno que queira se tornar estagiário, que queira participar de um programa do estágio. Quero, ao avançar, falar um pouquinho sobre a parte concedente. Quem pode conceder estágio? Então, quem pode conceder estágio? Artigo 9, ou artigo 9º, melhor dizendo. As pessoas jurídicas de direito privado, os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional, e qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, é muita gente que pode conceder estágio. Sabe quem mais pode conceder estágio? Profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. Pode oferecer estágio. Então, todas as pessoas jurídicas de direito privado, do comércio, da indústria, da prestação de serviço, qualquer que seja ela. Todos os órgãos da administração pública direta, autárquica, fundacional, do INSS, do IBGE, do próprio governo em suas esferas, Congresso Nacional, Senado, todos, poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, município, a prefeitura, o departamento de águas do município, todos podem oferecer estágio.
ele deve oferecer o estágio e deve observar os seguintes requisitos, ou cabe a ele as obrigações. Primeiro, celebrar termo de compromisso. Claro. Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. Lembre-se, o educando está aprendendo. Indicar funcionário do seu quadro. Quando ele precisa aí desenvolver, ele pode supervisionar aí 10 estagiários simultaneamente. Obrigação também. Note que são obrigações de quem concede o estágio. Contratar em favor do estagiário a pólice que seja compatível com os valores de mercado, conforme fica estabelecido no termo de compromisso. Na ocasião do desligamento do estagiário, entregar um termo de realização do estágio com um resumo das atividades, como isso é importante para o desenvolvimento da juventude, como esta educação, como proporcionar isso a quem está estudando é capaz de modificar o nosso país. De fato, estamos aí vivendo uma época de pandemia e talvez isso tenha, inclusive, está contribuindo para um distanciamento das oportunidades de estágio. Mas volto a lembrar que essa relação é uma relação que traz mudança efetiva. É uma relação que traz mudança efetiva para o setor público, para o setor privado. Ter um estagiário não é ter um escravo, um escraviário, mas é ter alguém que vai ventilar o negócio, que vai trazer novas informações e, sobretudo, é prestar um serviço à instituição, à escola, e fazendo, então, esse tripé de melhoria social, educacional e profissional no país. Quero destacar ainda com vocês, queridos, a relação do estagiário. Falar um pouquinho do estagiário. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a escola, quem está concedendo o estágio, e o aluno, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com a escola e não ultrapassar. Então, aqui são os limites de jornada. 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial, dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Não ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e de ensino médio regular. Exceções ao limite dessa jornada. Parágrafo 1º. O estágio relativo a cursos que alternem teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais. Poderá, não é obrigação. Desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição. Então, o meu curso lá, ele tem aula de teoria e eu faço a parte prática. Então, nesse caso, se tiver no projeto pedagógico, pode ser de 40 horas. Somente nesses casos. Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais nos períodos de avaliação, a carga horária do estagiário poderá ser reduzida pelo menos à metade.
seguindo o que está no termo de compromisso. Prazo do estágio. A duração do estágio na mesma parte concedente não poderá exceder a 2 anos, exceto aí quando o estagiário for portador de deficiência. Então, prazo máximo de concessão do estágio é 2 anos. Pergunta que não quer calar. O estagiário recebe algum dinheiro? A resposta é não, mas pode. Em se tratando de estágio, não obrigatório. Então, termos do artigo 12. O estagiário poderá receber bolsa. Note bolsa. Salário é para empregado. Salário é para aprendiz. Salário é para quem tem vínculo de emprego. Estagiário poderá ter bolsa. Outra forma de contraprestação que venha a ser acordada. Então, pode ser que não envolva dinheiro. A contraprestação, sendo acordado, está valendo. Sendo compulsório. Então, no caso do estágio obrigatório, poderá ter uma bolsa, uma contraprestação. No caso do estágio não obrigatório, vai ser compulsória a concessão da bolsa ou de outra forma de contraprestação, bem como auxílio transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Então, aqui está muito claro, estágio obrigatório. O educando, o estagiário vai estar aprendendo. Esse é o valor que ele receberá. Estágio não obrigatório, poderá, então, e deverá receber um auxílio transporte e além de valor de bolsa. Um valorzinho aí. O parágrafo 1º e 2º vão, inclusive, estabelecer regras importantes. A eventual concessão de benefícios a transporte, alimentação, saúde e outros não caracteriza vínculo empregatício. Mais uma vez, pode a parte concedente dar vale transporte, vale alimentação, pagar plano de saúde para o estagiário, mas isso não quer dizer que ele é empregado. E o parágrafo 2º, poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do regime geral da Previdência Social, como qualquer pessoa pode. Né? Então, aqui não quer dizer em nada que a parte concedente vai, ou deve, ou tem que pagar aí ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Ele, estagiário, poderá contribuir, se quiser, com essa relação. É assegurado ao estagiário sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, um período de recesso, 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante as suas férias escolares. Importante notar, esse recesso deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. E os dias de recesso previstos nesse artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos do estágio ser inferior ou ser menor de 1 ano. Então, tem direito a recesso. Férias é para empregado. Estagiário tem recesso. Por fim, quero terminar falando aqui da fiscalização. Artigo 15. A manutenção de estágios em desconformidade com esta lei caracteriza vínculo de emprego. Entre a parte concedente do estágio e o educando, para todos os fins
da legislação trabalhista e previdenciária. Então, parte concedente quer ter um estagiário, mas não cumpriu o que está na lei. Quer ter um estagiário, mas quer tratá-lo como empregado, no sentido de, puxa, com o estagiário eu gasto um pouco menos, eu vou exigir muito. Cuidado. Desconformidade faz com que esse estagiário passe a ter todos os direitos, como se fosse empregado. Então, tem que tratar o estagiário com a conformidade da legislação. Não pode agir em desconformidade. Bem como os parágrafos 1º e 2º. A instituição privada ou pública que rescindir na irregularidade que trata esse artigo ficará impedida de receber estagiário por 2 anos, contados da data de decisão definitiva do processo administrativo correspondente. A penalidade que trata o parágrafo 1º limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade. Então, quando pensamos no estágio, pensamos num programa de oportunidade de educação, de formação cultural, de formação profissional. Em um programa que vai proporcionar a quem está estudando, quem está ali no ensino médio, poder observar na prática a efetividade da sua teoria. Vimos, então, quão profunda é a legislação a respeito do estágio, a respeito do estagiário, esse educando, esse aluno ou aluna que deve desenvolver-se através das oportunidades, que são muito poucas ante a capacidade que nós temos de ter mais estagiários, mais aprendizes. Aqui cabe uma fala sobre aprendizagem, como quem concede estágio, quem concede aprendizagem precisa se engajar nesse processo de desenvolvimento.